Poder sentar, queridos. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos nesta noite, em nome de Jesus. Depois de um tempo tão precioso de adoração, vamos refletir sobre a palavra de Deus. Queira Deus que o Espírito Santo de Deus possa alcançar o coração de cada um de nós nesta noite. Temos várias pessoas aqui presentes e temos pessoas nos vendo também pela internet. Que a voz do Espírito Santo de Deus chegue a todos os lugares. Que a sua palavra não passe despercebida a nenhum de nós, mas ao sairmos deste lugar, saiamos daqui de fato confrontados e consolados pela palavra do Senhor. Eu penso, irmãos, que alguns textos da Bíblia, por serem demasiadamente conhecidos e explorados pelos cristãos, tendem a ser sufocados, aplacados, esquecidos. A gente, de tanto repetir esses textos, nem sempre a gente para e mergulha. Seria bom que de tempos em tempos pudéssemos mergulhar em alguns desses textos e extrair deles algo novo que Deus está falando ao nosso coração. Isso aconteceu comigo essa semana. Pensando sobre o tema deste mês, as perspectivas de Deus para o futuro, todos nós nos assustamos quando pensamos sobre o futuro. Alguma coisa nos inquieta. Alguma coisa nos incomoda, uma sensação de que há algo fora do lugar, algo está errado, perturba o nosso coração. Mas eu me lembrei esta semana do Salmo 23, tão conhecido, verso 4, que diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Quantas vezes já ouvimos esse texto? Quantas vezes já lemos este texto? Talvez centenas de vezes. Algumas pessoas aqui já devem ter falado, declarado esse texto centenas de vezes. Quanto de fato esse texto pode comunicar algo de Deus ao nosso coração? Na semana passada trouxemos uma reflexão em cima de Jeremias 29, e naquele texto nós explicamos ali o contexto do cativeiro, em que o povo de Deus foi levado para a Babilônia como uma ação disciplinar de Deus, e dentro daquele contexto, falsos profetas se levantaram no meio do povo, pregando uma mensagem positiva, de libertação, de livramento, de restauração imediatos, contrariando a palavra de Deus, que dizia que o cativeiro iria durar 70 anos. Não era 69 e 11 meses, mas 70 anos. Mais uma vez, Deus não mentiu, foi sincero com os seus filhos. O cativeiro veio no momento de grande prosperidade, em que tudo estava tão bem e o povo estava no alto de um monte, literalmente, no auge do sucesso. E o cativeiro vem como uma disciplina de Deus, como resultado da indiferença, do distanciamento do povo, e Deus havia decidido que Ele não resolveria o cativeiro de forma imediata. Sabe por quê? Porque Deus trata não com circunstâncias, Deus trata com gente. Deus não resolve problemas, Deus trata corações. É diferente isso. Deus tem o poder para fazer todas as coisas, mas nem sempre faz, porque Ele trata o coração de pessoas. Deus é presciente, Ele sabe muito bem o que vem adiante de nós. Semana passada o pastor Darlan, pregando aqui no culto de quinta, usou uma expressão interessante. Ele disse: Deus está pavimentando o nosso futuro. E é verdade, Ele sabe o que vem aí à frente de nós. E se nós não andamos no compasso de Deus, não andamos debaixo do propósito de Deus, da vontade de Deus, certamente vamos pagar um preço muito alto. Não vale a pena.
não vale a pena pagar para ver. Se andamos fora da vontade de Deus, não podemos esperar que Deus nos abençoe e que Ele resolva os nossos problemas. Deus não resolve meramente circunstâncias, Deus trata corações. E dentro da sua misericórdia, Deus transforma esses vales, esses cativeiros, essas provações, em salas de UTI. E ali Ele exerce uma cirurgia sobre nós. Ali é um lugar de tratamento da nossa alma. A nossa geração tem sido considerada como a geração mais humanista que a história já conheceu. As pessoas estão voltadas para si mesmas. Eu disse a semana passada que os sociólogos não são nem os evangélicos, não são os pastores, são sociólogos. Estão dizendo que a nossa geração é uma geração líquida, uma geração sem consistência, e que a juventude de hoje é uma juventude enfraquecida, que não sabe lutar, que não tem garra, que entra em pânico, em desespero. E é muito comum no meio dessa geração, quando as pessoas defrontam com lutas, com problemas sérios, elas dizerem: Deus não existe. Ou se Ele existe, Ele é um sádico. Ele é alguém que não tem amor verdadeiro. Como é que Deus, sendo tão bom, pode permitir que tanta coisa ruim aconteça ao redor do mundo? Esse é o raciocínio comum hoje. As pessoas não estão buscando a Deus, não estão vivendo na presença de Deus, mas elas querem ordenar a Deus que Deus coloque o mundo em ordem, que Deus resolva todos os problemas, quando a grande maioria não está nem aí para o que Deus está dizendo. Então eles dizem: ora, se Deus vê o seu povo sofrer, mas Ele não faz nada, ou Ele não ama suficientemente o seu povo, ou Ele não é poderoso e suficientemente capaz de resolver os problemas. Ou Ele não ama, ou não tem poder para resolver. E está de mãos e pés atados, como já disse um dos filósofos. Por isso é muito importante que a gente olhe para as circunstâncias que aconteceram, as narrativas bíblicas, no Antigo e no Novo Testamento, e a gente aprenda a estabelecer a correlação que existe entre essas circunstâncias e as nossas experiências, os paralelos que não são meras coincidências, mas que nos ensinam. Nós estamos vivendo numa situação muito semelhante ao povo de Deus, quando o povo enfrentou o cativeiro, aquele vale terrível. E no momento em que o povo de Deus é submetido a um tratamento, naquela época ou nos nossos dias, no momento em que Deus exerce o seu juízo, no momento em que Deus se vê obrigado a nos disciplinar, aí começam a aparecer as pessoas dizendo: tenha calma, isso vai passar logo. Outro espiritualista diz assim: o Senhor me mostrou uma grande nuvem sobre a sua cabeça e a sua casa, mas eu orei e veio um anjo e dissipou a nuvem. Amém. Agora faça uma campanha, faça um jejum, dê uma oferta especial, venha no templo 7 dias, faça isso, 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 e Deus vai fazer isso. Interessante é que os falsos profetas agora estão usando e abusando da internet, das redes sociais. Essa semana você recebeu um monte de mensagens assim: esta semana Deus vai te dar vitória, se acredita, diga amém, clica amém, 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 amém. Não é verdade? Era exatamente esse tipo de pessoa que estava abordando o povo de Deus lá no cativeiro.
E lá no capítulo 29 de Jeremias, do verso 15 até o 32, Deus traz uma palavra muito dura, de juízo, um recado de Deus aos falsos profetas, aos falsos pregadores, de uma prosperidade que não viria e que não cabia naquele momento, porque Deus não estava interessado em promover o bem-estar de um povo desobediente, de um povo frio e de um povo distante. Deus não ia abençoar o povo, era o seu povo, eram os seus filhos, mas não era hora de Deus abençoá-los e livrá-los daquela provação. Eles estavam em pecado contra Deus, eles estavam fazendo o que era injusto na presença do Senhor, estavam completamente distantes, indiferentes, e Deus não iria abençoar. Ao contrário, Deus iria prová-los ao máximo, levá-los ao pó. Deus iria colocar o rosto deles na terra e trazê-los com lágrimas nos olhos a um verdadeiro arrependimento, a um profundo quebrantamento da sua alma, reconhecendo os seus pecados e permitindo-se ser quebrados por Deus do seu orgulho próprio. Deus estava colocando o seu povo no seu devido lugar. Por isso, Deus chama Jeremias e fala: vá lá e diga isso ao povo. E no meio do povo existem falsos profetas dizendo: essa semana vai vir a bênção. E Deus disse: olha, não mandei eles, não enviei eles, eu não ordenei que eles fossem. Eles estão sonhando os sonhos deles. Eles tinham que ter coragem de dizer: isso é conversa nossa, isso é sonho nosso, não é sonho de Deus, não é voz de Deus, não é profecia que vem do alto. E o prazo de Deus, 70 anos. Não menos do que isso, 70 anos de provação, até que eles fossem tratados e pudessem voltar como remanescentes do cativeiro. Essa percepção desse tratamento necessário de Deus era muito comum na mente dos personagens do Antigo Testamento. Eles lidavam com isso, eles sabiam que era Deus tratando, era Deus resolvendo, era Deus mexendo com o seu próprio povo. Eu creio que foi essa percepção que motivou Davi a escrever: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Montes e vales no Antigo Testamento são emblemáticos, são símbolos muito importantes, são circunstâncias reais que apontam para circunstâncias subjetivas e às vezes espirituais que tinham a ver com o universo daqueles que estavam ao redor do trono de Deus. Os montes eram símbolos de vitória e de predominância, e os vales, símbolo de dúvidas, de incerteza, insegurança e de medo em relação ao que vem pela frente. Quando você ouvir que o povo de Israel estava nos montes ou nos vales, você vai perceber que a Bíblia não está falando apenas de algo subjetivo da alma, mas está falando também e a partir de situações verdadeiramente reais. Circunstâncias reais, circunstâncias que não eram místicas e nem míticas, eram circunstâncias reais. Eles viajavam e nessa trajetória, quando subiam para os montes, se sentiam seguros. O monte fazia com que eles tivessem uma percepção de quem estava se aproximando, era mais fácil localizar o inimigo, era mais fácil se preparar, era mais fácil colocar todo o material bélico daquela época em jogo para combater os inimigos, porque eles estavam mais altos do que os inimigos. Mas nessa peregrinação eles também tinham que atravessar os vales, e lá no fundo dos vales, de noite, eles ficavam perturbados de medo. Será que o inimigo está nos vendo? Será que eles estão nos cercando? Será que eles estão no alto dos montes? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É a voz que paira na mente de cada um deles. Era o medo daquele momento terrível, que é passar por dentro de um vale.
Então eles enfrentavam aquelas situações que provocavam medo, incerteza em relação ao futuro, situações de entrincheiramento. Não há saída. Aliás, você já se viu alguma vez na sua vida no meio de uma situação que você disse assim: e agora? Não tem para onde ir. Já se viu nessa situação? Eu não tenho para onde ir. E agora? O que é que eu vou fazer? No entanto, essas situações são necessárias. São projetos de Deus para nos resgatar por dentro, para nos ajudar a compreender qual o propósito da nossa existência sobre a face da terra. A maioria das pessoas fica confusa quando pensa sobre o sentido próprio da vida. Mas Deus sabe qual o sentido que Ele atribui a qualquer um de nós. Por isso Ele usa essas circunstâncias para trabalhar na nossa alma, para trabalhar no nosso coração. Os vales são necessários e são momentos de Deus, são situações, circunstâncias que apontam para um trabalho de Deus. É como se nós fôssemos novamente colocados na bancada de Deus para ali sermos trabalhados por Ele, tratados por Ele. Vamos ver se a gente pega um exemplo desse no Antigo Testamento e a gente pode extrair algumas lições. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 32. O Gênesis é o primeiro livro do Antigo Testamento. No capítulo 32, uma história muito conhecida, a história do retorno de Jacó para encontrar com Esaú, o seu irmão. Gênesis 32. Você conhece bem essa situação, e se você não conhece, deixe-me relembrá-la bem superficialmente, bem panoramicamente. Jacó e Esaú são filhos de Isaac, que é filho de Abraão, portanto os dois são netos de Abraão. Deus havia prometido a Abraão suscitar dele uma descendência que chegaria até o Messias, chegaria em Cristo Jesus. Abraão, portanto, era um instrumento fundamental no propósito de Deus, e juntamente com ele, toda a sua descendência, a sua árvore genealógica, que chegaria até o Messias sagrado. Então Deus realmente tinha um plano especial para Abraão, para Isaque, para Jacó e para os demais filhos que vinham a partir desta linhagem, que seria a linhagem de Cristo Jesus. E nós sabemos que Jacó e Esaú eram irmãos gêmeos, vieram de um mesmo útero num mesmo momento. Esaú nasceu primeiro, portanto é considerado o mais velho. E os judeus tinham recebido da parte de Deus a orientação de que todo filho mais velho, quando o pai estivesse próximo a partir, chamaria este filho e derramaria sobre ele a sua bênção, transferiria para ele autoridade, poder e melhores condições financeiras, porquanto este filho mais velho assumiria o lugar do pai dentro de casa, tanto em autoridade e poder, quanto nas decisões e no desenrolar da vida financeira, enfim, em todas as coisas o filho mais velho seria, portanto, o líder daquele lar. E esses meninos vão crescendo, Jacó mais apegado à mãe, Esaú mais apegado ao pai. E lá num dado instante da vida, da história, quando o pai já percebe que está pronto a partir, ele decide chamar o filho e dizer: filho, eu quero dar a você a bênção da primogenitura, e este filho é Esaú, então você é um caçador, pegue uma caça, traga, prepare para mim, eu vou comer, e depois disso eu vou abençoar você. E Jacó já está meio surdo, já está meio cego, ele já tem algumas deficiências, ele já está bem velho, então o filho sai para ir buscar a caça, a mãe ouve isso, chama o filho mais novo e diz: olha, o seu pai diz que vai abençoar Esaú hoje. Vamos lá, vamos colocar nosso plano em ação. E junto com a mãe, Jacó mente e se finge do irmão. E chega na presença do pai. E o pai diz: quem é você? Ele diz: eu sou Esaú.
E Esaú é peludo, então ele pega um pelo de carneiro, em pele de carneiro, e coloca no pescoço, e o pai diz: chega aqui pertinho de mim, por favor, vem mais perto de mim. E o pai coloca a mão assim, ele fala: não, meu pai é Esaú mesmo. Meu pai diz: o cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. A voz é de Jacó. Não, pai, não, o senhor está ouvindo errado. Jacó, o pai Isaac respira fundo, fala: tá bom, e transfere a bênção para ele. O abençoa, dá autoridade, e era autoridade concedida por Deus. Quando Esaú chega do campo e sabe disso, Esaú fica tão irado, que ele jura ao irmão de Mó, diz: eu vou matar esse menino enganou a vida inteira, esse menino está sempre no encalço, no meu encalço, esse menino está sempre cruzando o meu caminho, esse menino está sempre tirando vantagem nas minhas costas, eu não suporto mais esse menino, eu vou tirar a vida dele. E ele fica tão irado que quando Jacó sabe disso pela mãe, Jacó foge, e vai para uma terra longínqua, e vai viver a sua própria história, e vai viver a sua própria vida, e vai lá e conhece Raquel, e é enganado por Labão, o pai de Raquel, e se casa com Lia, e depois trabalha com 14 anos para conquistar Raquel, e ele vai naquela angústia, e ele vai seguindo a sua história, e tem ali os seus 12 filhos, negociando aquilo com empregados, uma confusão tremenda a história, ganhando muito dinheiro, crescendo, progredindo. Sai um homem com uma mão na frente e uma mão atrás, mas de repente ele começa a crescer, começa a progredir, ele começa a usar de artimanhas para fazer com que o gado cresça, e o sogro tenta mudar o salário dele por 10 vezes, o sogro tenta fazer um jogo com ele, toda vez que o sogro tenta fazer um jogo, Jacó é esperto, é perspicaz, então ele vai fazendo as coisas por baixo, por trás dos panos, e ele vai colocando ali em jogo toda a sua esperteza, a sua perspicácia, para enganar o seu sogro e para enriquecer. Um detalhe aqui, me ouça por favor, o fato de uma pessoa ser bem sucedida financeiramente, não significa que ela está dentro da vontade de Deus. Tem muitas pessoas achando que porque elas têm condição financeira, têm dinheiro, Deus está abençoando sua vida, e nem sempre é isso, especialmente quando esta renda não vem de uma maneira justa, honesta e legal, mas ela envolve mentiras, ela envolve fraude, ela envolve engano. Então, quando esse tipo de renda vem a partir de fundamentos enganosos, essa renda não vem de Deus. E se não vem de Deus, vem de quem então? E o que é que isso vai gerar adiante? Mas Deus tem um plano na vida de Jacó, e Deus quer trabalhar no coração dele. Então Deus chega para Jacó, lá no capítulo 30, e diz assim: Jacó, é o seguinte, fazem 40 anos que eu estou trabalhando com você aqui nesse deserto, 40 anos, longe da sua casa, 40 anos de tratamento sobre a sua alma, e você é meu filho, eu te escolhi para um propósito, eu prometi ao seu avô que você, enquanto descendência, seria um instrumento para o cumprimento do meu propósito no decorrer da história, e eu preciso tratar você. Então tem uma pendência na sua vida que você nunca resolveu, e agora você vai resolver. Sabe o que você vai fazer? Você vai voltar lá na terra do seu irmão, e você vai enfrentar o seu irmão. Você vai conversar com ele, você vai dizer a ele que você mentiu, você vai se humilhar, você vai pedir perdão, volte lá para o seu irmão. E Jacó temeu muito, porque o último registro na memória de Jacó era de uma face irada de Esaú, de punhos cerrados, de veias sobressaltadas no pescoço, e de gosto de sangue na boca. Eu mato você, Jacó. Era o que estava aqui, ó.
Era o último registro de Jacó. E Jacó diz: mas Deus, eu tenho que voltar? Tem. Eu quero cumprir um plano na sua vida, mas se você não tratar esse negócio lá atrás, não adianta, eu não vou continuar prosseguindo a sua vida não. Aliás, muitas vezes isso acontece conosco. Deus quer progredir na nossa vida, Deus quer progredir na nossa história, quer nos usar para a glória dEle, quer que a gente avance na história que Ele escreveu para nós, e nós estagnamos, porque nós nos recusamos a voltar atrás e consertar o que está fora do lugar na nossa existência. Então Deus diz: volta. E ele volta. É uma situação real. Jacó está com medo. Ele não está certo do que vai acontecer. E ele pega então toda a sua família, ele pega os seus filhos, ele pega empregados, ele pega animais, ele tem muito gado, muito animal, ele pega aquilo tudo, as roupas, as tendas, ouro, prata, objetos valiosos, e ele pega aquilo tudo e sai empreendendo uma viagem longa. E lá no meio do caminho, ele manda mensageiros adiante dele, os mensageiros voltam e dizem assim: avisamos o seu irmão. Sim, ele está vindo aí. Sozinho? Está vindo com 400 soldados. E Jacó treme por dentro. E olha para os seus filhos ainda pequenos. E fala: pronto que agora Esaú vem com 400, daqueles homens bem fortes, bem armados. Vai matar a gente, vai ser uma carnificina aqui. E ele fica assustado, fica com medo. Pouco antes de chegar, pega todo o seu povo, divide em grupos, filhos de um lado, mulheres de outro, empregados de outro, vai fazendo grupos pequenos, e ele organiza pequenas caravanas que levam presentes, que levam objetos de ouro, objetos valiosos à frente, para ir entregando essas dádivas, esses presentes a Esaú, para tentar aplacar a raiva, a ira de Esaú, para o confronto não ser tão terrível. E ele manda aquilo tudo na frente. E aí leia comigo aqui o que acontece no capítulo 32 de Gênesis, a partir do verso 22. Levantou-se aquela mesma noite, tomou as 2 mulheres, as 2 servas, os 11 filhos, e atravessou o vale de Jaboque. Atravessou o vale de Jaboque, tomou-os, fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. Aonde? No vale do Jaboque, sozinho. E ali lutou com ele um homem, um representante de Deus, um anjo, até que a alva subiu, até amanhecer o dia. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: deixa-me ir, porque a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E o anjo lhe disse: qual é o teu nome? E ele respondeu: o quê? Jacó. Então o anjo disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço a saber, qual é o teu nome? E ele disse: por que perguntas o meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Olhe bem o que acontece aqui. Quando Jacó passa toda a sua família, ele se vê cara a cara com um anjo, que literalmente desce e começa uma luta corporal com ele. Começa um trabalho no coração dele. E o que desenrola neste encontro de Jacó com este anjo dentro do vale, ensina para nós a grande importância daquele vale. Aquele vale importante, de sombra e de morte, seria um lugar muito especial na vida de Jacó. Por quê? Em primeiro lugar, o Jaboque é um lugar de autorrevelação, autoconhecimento, descoberta de si.
revelação do próprio eu. Agora, por favor, me escute isso. Eu canso de ouvir terapeutas e estudiosos do comportamento humano e da alma humana dizerem: conheça-te a ti mesmo. Mas sabe de uma coisa? Se realmente nós mergulharmos em nós mesmos, cada um de nós mergulhar em si próprio, para desnudar o seu eu, você vai se decepcionar muito. Todos nós. Não pense você que se nós formos nos desnudar, nossa autoestima vai crescer. Não vai, não. Quando a gente começa a desnudar a nossa própria alma debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus, o que a gente começa a ver é muita coisa vergonhosa debaixo dessa capa que é a nossa aparência. Coisas que às vezes as pessoas veem. A esposa vê, o marido vê, os filhos veem, os pais estão vendo. Mas nós nos recusamos. Nós não queremos que as pessoas digam para nós o nosso lado ruim. Me elogie, fale das minhas qualidades, fale da minha capacidade, mas não fique me criticando. É o nosso discurso cotidiano. Parece que Jacó levou tanto tempo, desde que ele deixou a casa do seu pai, até o momento em que ele volta e entra no Vale do Jaboque, passaram-se tantos anos, e nesses tantos anos que passaram, Jacó ainda não tinha tido uma real percepção de quem ele era. 40 anos. Ele não tinha se enxergado ainda. Talvez algumas pessoas da sua família já tivessem sinalizado algumas coisas, e Jacó, dentro do seu orgulho, dissesse: eu não quero saber. Não venha você me criticar, não venha você dizer o que eu tenho, o que não tenho que fazer. E talvez ele resistisse, como nós muitas vezes resistimos às abordagens que nos são feitas. Eu não quero que ninguém me critique. Eu não quero que ninguém me jogue para baixo. É o que nós dizemos. E Deus fala: você precisa de um vale profundo para eu mostrar para você quem você realmente é. Você precisa desse vale. E a pergunta-chave que o Senhor usa na vida de Jacó é: qual é o teu nome? Então o anjo olha para ele e diz assim: você quer ser abençoado? Quero. Qual é o seu nome? Aí Jacó imediatamente tem uma sinapse assim, ele relembra que há 40 anos atrás, quem fez essa pergunta para ele? O pai. Qual é o teu nome? O que ele respondeu? Esaú. Descarado, mentiroso. Eu sou Esaú, meu pai. Mentira. Nem vermelho ficou, nem gaguejou. Mentiu com excelência. E o anjo fala: você lembra disso? Lembra disso? Então eu que vim aqui te perguntar: quem é você? Qual é o seu nome? Ele abaixa a cabeça, olha para o chão, olha para dentro do coração dele e diz assim: meu nome é Jacó. O nome Jacó em hebraico significa enganador, trapaceiro. Eu sou Jacó. Eu sou Jacó. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não nos tira do vale enquanto nós não reconhecemos o que há de errado dentro do nosso coração e não tratamos isso na presença de Deus. Ele não tira. Deus, me tira deste poço, me tira desse vale. O Senhor fala: eu preciso tratar sua alma primeiro, eu preciso olhar para o seu coração. Eu preciso que você entenda quem você é. Você já entendeu quem você é? Se você não entendeu quem você é, não adianta
eu não vou te tirar daí de dentro. Você vai continuar aí dentro. Segundo, o Jaboque é um lugar de quebrantamento do ego. Quebrantamento verdadeiro. É o lugar onde Deus iria esmagar o restante do orgulho que ainda restava dentro de Jacó. 40 anos peregrinando não foram suficientes. E olha que ele sofreu nesses 40 anos, aconteceu muita coisa, ele também foi enganado, ele também apanhou, ele também sofreu, trabalhou duro, mas o orgulho dele ainda não tinha sido tratado. Então Deus precisa do Jaboque para esmagar o orgulho de Jacó. E para isso, sabe o que Deus faz? Deus o fere duramente. Deus o machuca, literalmente, quebra um tendão, estoura um tendão da perna dele, machuca, fere mesmo. E ele, e ele começa a mancar, e ele vai mancar agora para o resto da vida, até o último dia da vida dele. Ele vai levantar de manhã e falar: ai, como dói. Como um sinal, como uma lembrança do que Deus estava fazendo. Deus estava humilhando Jacó. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que se exalta será humilhado, e que aquele que se humilha será exaltado. É uma máxima do Evangelho. Jacó muito orgulhoso, precisa apanhar de Deus, e Deus bate em Jacó. Parece que quando tudo caminha bem na nossa vida, nós vamos nos agigantando por dentro de nós mesmos. Nós vamos achando que nós somos inatingíveis. E o velho orgulho volta para dentro de nós e assume o comando da nossa vida. Deixe-me dizer a você que orgulho não tem para o orgulho um tratamento homeopático. Ou Deus trata, ou Ele nos destrói. Por isso Provérbios capítulo 29, verso 1, diz assim: aquele que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, é esse nervo aqui, né? Muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrado de vez sem que haja remédio, sem que haja cura. Ora, uma ação de Deus pode amolecer ou endurecer o nosso coração. Depende do grau de compromisso, de quebrantamento que nós já chegamos. É o sol batendo em objetos diferentes. O sol em cima da manteiga faz o quê? Derrete. O sol em cima do barro faz o quê? Endurece. E tem pessoas que são assim: quanto mais Deus age, mais elas vão retraindo, mais elas vão endurecendo, mais elas vão se tornando refratárias. Aí chega uma hora que Deus, quando Deus tem um propósito na vida da pessoa, chega uma hora que Deus fala assim: você quer medir força comigo? É isso que você quer? Você quer continuar vivendo sua vida, você quer continuar vivendo a sua arrogância, você quer continuar vivendo no seu orgulho, você quer continuar vivendo na sua teimosia, você quer continuar vivendo no seu pecado, você quer prevalecer contra mim? É isso que você quer? É, Senhor. Então vamos lá, vamos partir para um embate, eu e você. E aí Deus desce, ó, caceta mesmo, bate para valer. Ai, Senhor, está doendo, Senhor. Eu te avisei. Aquele que muitas vezes repreendido, endurece o pescoço, vai ser quebrado de vez, sem que haja remédio. Vale a pena? Vale a pena bater de frente com Deus? Eu te pergunto, vale a pena bater de frente com Deus? Mas Deus às vezes nos leva no vale para quebrantar o nosso orgulho, para esmagar o nosso ego. Porque se Deus esmagar o nosso ego, nós seremos exaltados na presença dEle. Mas enquanto sobra esse resquício de orgulho dentro de nós, continua. Esse vale se estende por um longo período. Terceiro, o Jaboque é um lugar de tratamento da alma, mas que oferece a Jacó uma extraordinária oportunidade de um recomeço. Porque ali, naquele vale,
Deus muda o nome de Jacó. Qual é o seu nome? Meu nome é Jacó. É enganador, é trapaceiro. Aí o Senhor olha para ele e fala assim: pois como você se humilhou, como você veio buscar minha presença, como você se permitiu ser tratado por mim, como você se permitiu ser esmagado no seu eu, no seu ego, pela minha mão, pela minha presença, a partir de hoje eu vou mudar o seu nome, eu vou reescrever a sua história. Você não vai mais se chamar Jacó, você não é mais um enganador. A partir de hoje o seu nome é Israel, porque você é um príncipe na presença de Deus. Uau! Eu vou cumprir o meu propósito na sua vida e na sua história. Eu vou transformar os seus dias. Porque a partir de agora, Jacó, você não é mais Jacó, você é Israel. E porque você é Israel, então eu, Deus, posso dar continuidade ao meu plano através da sua vida. E através da sua descendência, eu vou introduzir salvação neste mundo. Que coisa incrível. Eu olho para isso e falo: Deus, não me deixa fora disso não. Não me deixa. Porque eu estou vendo as pessoas correndo atrás de conquistas humanas. Elas querem resolver o seu problema, elas querem resolver sua história, elas querem amenizar o desconforto, elas querem amenizar os sofrimentos, mas elas não querem viver debaixo da vontade, do propósito, do plano de Deus, do querer de Deus, da motivação pela qual Deus trouxe cada um de nós a esta vida. As pessoas não querem saber. Onde é que eu posso ir que a minha vida vai ser melhor? Na igreja? Eu vou para a igreja. No espiritismo? Eu vou para o espiritismo. No candomblé? Eu vou para o candomblé. Na filosofia? Eu vou para a filosofia. No esoterismo? Onde é que é melhor? Para eu resolver minha vida, eu vou. Quanto custa? Eu pago. Deus olha e fala: nada disso. Você não entendeu nada. O que eu quero é que você busque a minha presença. O que eu quero é que você deixe eu trabalhar no seu coração. O que eu quero é ser Senhor da sua vida, salvar você, resgatar você do seu pecado, resgatar você de si mesmo, resgatar você do inferno, resgatar você da sua vida miserável e transformar você num cidadão que vai viver para sempre comigo na glória celestial. É isso que eu quero fazer na sua vida. Você quer? A sua arrogância vai ser quebrada e você vai se humilhar diante de Deus? Ou você vai continuar aqui sofrendo de vale em vale, de vale em vale? Enquanto eu estava lendo isso tudo, e estudando isso, e meditando nesses textos nessa semana, me veio uma curiosidade. Pensei: será que isso que eu vou pregar tem um respaldo no Novo Testamento? O que é que o Novo Testamento tem a dizer sobre montes e vales? Para minha surpresa, eu descobri que há apenas uma citação no Novo Testamento, que é uma referência do Antigo, mas uma citação falando sobre montes e vales. Abre aí a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 3. Uma citação do profeta Isaías, uma profecia sobre João Batista, que precederia Jesus, que pregaria antes de Jesus. Lucas capítulo 3, do verso 3 ao verso 6. Dá uma olhadinha só no que ele fala. Lucas, capítulo 3, de 3 a 6. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. E o que mais? Endireitai as suas veredas. Agora preste atenção: todo vale se encherá, e abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Isso é uma profecia sobre Jesus. Olha que coisa incrível esse texto. Olha aqui para mim, preste bem atenção. O que significa isso? O que significa isso? Os montes eram sinal de sucesso e predominância e geravam orgulho no coração do povo. O povo endurecia e ficava orgulhoso porque estava bem.
Os vales eram lugares de depressão, de angústia, de provação, e as pessoas entravam em pânico, em desespero. Agora, todos nós aqui na face da terra vamos enfrentar montes e vales. Hoje está tudo muito bem, amanhã você está num caos. Hoje você pode estar no fundo do poço, amanhã Deus te coloca no alto do monte. Sabe o que ele está dizendo nesse texto aqui? Ele está dizendo o seguinte: que o grande fundamento de Deus, o grande plano de Deus, é trazer Jesus a este mundo, para que em Jesus os montes se abaixem e os vales se preencham, se tornem caminhos retos. Quando o pastor Darlan pregou 2 semanas atrás aqui sobre Deus pavimentando o nosso futuro, eu me lembrei quantas vezes eu viajei por essas estradas aí da Bahia e de alguns outros estados e vi obras de terraplanagem nessas estradas, lugares que tinham morros, e as máquinas vêm e começam a cortar esses morros, e a terra que ela tira do morro, ela joga no vale, então a estrada fica reta, se torna uma reta a estrada. O que significa? Significa que em Cristo Jesus a nossa alma é equilibrada. Significa que se você estiver em Cristo Jesus, se você subir no monte, você não vai se encher de orgulho. E se você passar pelo vale da sombra da morte, você não vai entrar em pânico, porque você está lado a lado com Ele. Note isso. Os autores da palavra de Deus entendiam isso. Eles percebiam isso com muita clareza. Deus está no controle. Então a porta aberta é igual à porta fechada. A vitória e o fracasso, quando você está em Cristo Jesus, acabam sendo a mesma coisa, porque Deus está equilibrando sua alma. A fartura e a necessidade são a mesma coisa. E se você tiver bastante saúde ou estiver doente, a sua alma está em paz e equilibrada, porque você está em Cristo Jesus. Isso é o que a palavra está ensinando para cada um de nós. Nós estamos vivendo nessa sociedade fragilizada, essa sociedade líquida. As pessoas hoje não sabem enfrentar problemas. Ao primeiro sinal de problema, o povo desespera, entra em pânico. A juventude não suporta o tranco. Há um desespero quando as situações mais simples dão errado. Nossa geração é a geração que está o tempo todo tentando afastar o desconforto, o tempo todo querendo resolver os problemas, o tempo todo fugindo dos vales. Agora deixe-me dizer uma coisa para você, presta atenção. Diante de Deus, a minha mensagem não é popular, o que eu vou dizer não é popular. Diante de Deus, entenda isso: a vida é composta de montes e vales. Os vales fazem parte da vida, e às vezes são vales de sombra e de morte, e eles fazem da nossa trajetória, fazem parte da nossa trajetória neste mundo confuso, neste mundo pervertido e neste mundo dominado pelo orgulho humano. Nós vamos enfrentar vales. Então sua relação com Deus tem que ser algo tão profundo, tão bem fundamentado em Jesus, que quer você esteja no monte, quer esteja no vale, a sua alma está bem, o seu coração está em paz. Você diz: Senhor, não tem problema, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque o Senhor está comigo. E se o Senhor me colocar no vale, no monte, e se eu tiver progresso e tiver prosperidade, o meu coração não vai se orgulhar, eu vou continuar sendo uma pessoa humilde na tua presença. Ano passado eu enfrentei 2 situações muito difíceis, e Deus às vezes usa a música para sedimentar o nosso coração, o conhecimento da palavra. Às vezes quando você ouve uma mensagem assim, parece que isso não se encaixa bem na sua alma, na sua vida. Então a música vem com sua harmonia, com a sua letra, com a sua profundidade, e a música cria dentro do nosso coração um ambiente propício para uma adequação da palavra de Deus. Então por 2 vezes, a música que a equipe vai cantar aqui agora, foi um instrumento de Deus para dizer assim ao meu coração: Abraão, se acalma,
Deus está no controle da sua vida. E nele você está em paz. Então eu queria que você prestasse atenção nessa letra e deixasse o Espírito Santo de Deus aprofundar o que você ouviu hoje dentro do seu coração. Seguirei olhando pra ti, não temerei, pois em ti tenho paz. Seguirei olhando pra ti, eu tenho paz em mim. Meu coração descansa em Deus, a tempestade ainda ouve sua voz. Meu coração descansa em Deus, a tempestade ainda ouve sua voz. A tempestade ainda ouve sua voz. Tenho paz em Jesus. Tenho paz em Antes da gente orar encerrando esse momento, a equipe vai continuar aqui. Eu queria desafiar você pensando o seguinte: você precisa aprender a confiar e a descansar no fato de que Deus está presente, e Ele sabe o que Ele está fazendo, e na presença dEle tudo vai bem, tudo vai dar certo e você vai ter paz. Agora, o que é que você faz quando você está no vale? O que é que você faz quando está no vale? Eu quero encerrar dando alguns conselhos meus para você. Primeiro, transforme o vale num momento de solitude ou de reflexão. Sabe por quê? Porque Deus está tentando falar com você. Deus quer falar com você. Deus quer falar coisas ao seu coração. Ele quer dizer a você coisas que você ainda não ouviu. Deus quer falar com você. Às vezes você está tão ocupado, tão oprimido, tão angustiado, tão agitado, correndo tanto, que você não para escutar o que Deus quer falar. Então Deus nos introduz a este vale, porque Ele quer ter acesso ao nosso coração. Ouça isso: transforme o vale num lugar de solitude e de reflexão, um lugar onde você pode ouvir a voz de Deus. Meu segundo conselho para você: insista com Deus no vale, que Deus fale com você. Por favor, não considere o vale como uma mera circunstância. Ele não é uma mera circunstância. Deus está falando. Eu sou teimoso, você é teimoso. Eu sou orgulhoso, você é orgulhoso, orgulhosa.
E a gente não aceita o tratamento. A gente ouve uma mensagem, chora, quebrando o coração. Quando a gente volta para casa, no caminho para casa, as nossas garras saem de novo. A gente mostra novamente quem a gente é. Parece que a gente não muda. Não muda, não muda. O orgulho se instala dentro de nós. Insista com Deus. Deus, eu quero que o Senhor fale comigo. Deus, o que eu tenho que mudar na minha vida? Deus, eu não saí do vale. O que o Senhor quer trabalhar no meu coração? Deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar você enquanto você está dentro do vale. E se Deus estiver calado, Ele já está dizendo alguma coisa. Se você passa por um vale e Deus não diz nada, Ele está dizendo alguma coisa. Então insista, insista, insista em falar com Deus. Não abandone o Senhor. Enquanto Deus não se manifestar na sua vida, seria tola ingenuidade você querer sair deste vale sem uma manifestação de Deus, sem uma palavra de Deus, sem uma orientação clara de Deus, sem um quebrantamento de Deus na sua alma. Não adianta querer se livrar do desconforto, dizer, Deus, me livra aqui, ó, tá vendo? Olha que essa pessoa está me aborrecendo, olha essa situação, me livra aqui, Senhor, me livra aqui. Deus fala, não, não é assim. Eu não trato circunstâncias, eu trato alma, eu trato gente, eu quero tratar você. E o terceiro conselho para você é, deixe Deus tratar a sua vida. Deixe Deus tratar os seus pecados conhecidos. E peça a Ele para Ele trazer à tona os pecados ocultos. Os pecados que você ainda não enxergou, que você ainda não percebeu. Deixe-me dizer uma coisa para você. Deus não é tolo e nem conivente. Ele não vai nos abençoar enquanto Ele não tratar o pecado no nosso coração. Esperar que Deus nos abençoe, abra as janelas e derrame um monte de bênçãos e resolva os problemas sem tratar a alma é pura tolice, ingenuidade. Deus não é conivente. Ele não vai abençoar a alma que estiver em pecado contra Ele. Meu quarto conselho para você é: continue fazendo desse momento de vale um ninho de paz. A paz verdadeira não é a que nasce quando tudo vai bem. A paz verdadeira é aquela que se instala no coração no meio da guerra e você tem certeza da presença de Deus. Aí o coração está em paz. Tenho paz em Jesus. Tenho paz em Jesus. Tenho paz em Jesus. E se você tem inimigos, e se você tem pessoas que estão oprimindo você, ore por eles. Ore pelos seus opressores. Ore por aqueles que cometem injustiças contra você. Não os persiga. Não queira vingar-se deles. E não deixe que o seu coração seja consumido de amargura, de raiva e de falta de paz e de perdão contra aqueles que oprimem você. Faça do seu lugar um lugar de paz. Quinto, compreenda, mais uma vez, eu disse domingo passado, volto a dizer hoje. E se precisar, vou dizer domingo que vem, e no outro, e até o fim do ano. Compreenda que os vales são oportunidades de buscarmos a Deus com mais intensidade e com mais sinceridade. E o Senhor diz, buscar-me-eis e me achareis, quando? Me buscardes de todo o coração. Todo o coração. Não é um coração dividido, todo o coração. E se você sair machucado do processo, não julgue que Deus o abandonou. Não julgue que Deus foi mal com você, ou que Deus não ama você, ou que Ele não é poderoso. Sabe por quê? É melhor sair machucado de um confronto com Deus do que sair ileso de um confronto com o diabo. É melhor sair machucado por Deus. É melhor sair machucado de um confronto com Deus do que sair ileso com um sentimento de orgulho dentro do coração. Deus precisa nos esmagar. Precisa ou não? Quem aqui precisa ser esmagado por Deus, vez por outra? Quem aqui Deus tem que trabalhar? Quem? Deixa eu ver. Tem alguém que tem coragem de ficar com a mão abaixada aí? Tem alguém que tem coragem de dizer assim, eu não preciso ser esmagado por Deus. Tem alguém aqui? Eu acho que não. Todos nós reconhecemos. Precisamos desse trabalho de Deus.
E quando entendemos essas coisas, aí nós vamos orar que nem Davi. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Queria que você abaixasse sua cabeça nesse momento, e eu quero fazer um desafio aqui. Nós vamos orar encerrando este culto, e eu queria desafiar você a orar, a colocar o seu coração diante de Deus. Você que está no meio de um vale, você que está passando por um momento difícil da sua vida, e às vezes você questiona: Deus, por que eu estou passando por isso? E Deus quer trabalhar com você, quer fundamentar melhor a sua vida, quer ajudar você a entender que na presença dEle, vales e montes são a mesma coisa, porque o mais importante não é a altura do monte ou a depressão do vale, o mais importante é a presença do Senhor e a companhia. Ele quer estar com você, Ele quer te ajudar, Ele quer fortalecer o seu coração. Mas às vezes a gente precisa vir humilhado na presença de Deus, dizendo: Deus, eu sou tão orgulhoso, Senhor, eu resisto quando o Senhor quer trabalhar comigo. E se você quer dizer isso para Deus hoje, levanta do seu lugar e vem aqui à frente, vem orar comigo aqui. Sai do seu lugar e diga: Senhor, eu estou aqui enfrentando esse momento de vale, mas eu quero depender do Senhor, eu quero confiar no Senhor. Ah, Senhor, eu quero que o Senhor continue tratando a minha vida. Você precisa de um tratamento de Deus? Você precisa de um tratamento? Sai do seu lugar, vem aqui dizer isso para Deus. Vem aqui. Por quê, pastor? Eu tenho que ir aí à frente. Vem aqui, humilha, deixa seu coração ser quebrantado hoje. Sai do seu lugar e vem aqui assim, humilhado. Diga: Deus, é verdade, eu preciso disso. Se você quiser ajoelhar aqui na frente, você pode ajoelhar. Você pode se colocar diante de Deus. Se você quiser chorar, você pode chorar. Mas sai do seu lugar e vem aqui e diz assim: Deus, eu preciso desse tratamento do Senhor na minha alma. E se for necessário o Senhor me quebrar e me machucar, como o Senhor fez com Jacó lá no vale, um vale tão difícil, então, Senhor, faz isso, me quebra. Eu prefiro sair quebrado da presença do Senhor e estar com o Senhor, do que sair ileso e continuar um homem, uma mulher orgulhoso demais, cheio de mim, cheio das minhas vontades, usando as pessoas, querendo que elas sejam tudo aquilo que eu quero que elas sejam, que elas façam por mim o que eu acho que elas devem fazer, achando que eu sou o centro do mundo. Vem dizer para Deus aqui: Deus, eu não sou o centro do mundo. Vem dizer para Deus, sai do seu lugar e vem dizer assim: Senhor, eu não sou o centro do mundo, o Senhor não tem que responder todas as minhas orações, o Senhor não tem que fazer toda a minha vontade, o Senhor é Deus na minha vida, o que eu quero é a Tua presença no meu coração, é isso que eu quero, Senhor. Vem dizer isso para Deus, é isso que eu quero, Senhor, é a Tua presença no meu coração, é isso que eu quero. Tenho paz em Jesus. Tenho paz em Jesus. A razão pela qual nós estamos aqui à frente nesse momento é porque nós queremos uma intervenção de Deus nos vales da nossa vida. É uma oportunidade de a gente dizer: Deus, não interessa se eu vou estar no alto de um monte ou no mais profundo abismo, eu sei que o Senhor vai estar comigo. E se você estiver sentado com uma vontade de estar aqui à frente, você deveria estar aqui, humildemente, na presença de Deus, dizendo: Deus, eu não sei lidar com vales na minha vida, Senhor. Sabe,
Eu não sei o que vem pela frente na nossa trajetória. Às vezes nós passamos por situações tão duras, que são vales profundos, e a gente entra em pânico. Por isso é muito importante, que você diga assim: Deus, eu não sei tratar com isso, eu entro em desespero, Senhor, eu não sei. Quando ao primeiro sinal de uma situação que vai me contrariar, eu entro em pânico, em desespero, eu me apavoro. Então sai do seu lugar, vem aqui orar comigo, por favor, em nome de Jesus. Entregue o seu coração nas mãos do Senhor. Diga para Deus: Deus, o Senhor sabe o que está fazendo na minha vida. Se você está sentado aí, você está meio magoado porque você orou pedindo algumas coisas a Deus e Ele não fez, querido, Deus está tratando sua alma, Deus está tratando você. Então sai do seu lugar e vem confessar isso para Deus. Me perdoa, Senhor, por favor. Me perdoa, Senhor, por favor. O Senhor está tratando minha vida, o Senhor está tratando meu coração. Isso é a coisa mais importante. Talvez algumas pessoas estejam sentadas e digam assim: minha vida está tão bem, eu estou no alto de um outeiro, estou no alto de uma montanha. E o Senhor diz: olha, cuidado, porque o alto da montanha fez de você uma pessoa distante, indiferente. Vem na minha presença, vem na minha presença. Eu quero quebrantar seu coração, quero trabalhar com você, em nome de Jesus. Ó Deus, quão precioso é este momento, Senhor. Como é precioso estarmos na presença do Senhor, debaixo do reconhecimento e da conclusão de que nós não somos nada sem o Senhor. Nós não somos nada, Senhor. Nós não somos nada. A nossa vitória não é nada. As nossas derrotas não são nada. A nossa prosperidade não é nada. O nosso fracasso não é nada. A nossa saúde não é nada. A nossa doença não é nada diante do Senhor. Louvado seja o teu nome, porque em Cristo Jesus os montes se rebaixarão e os vales serão cobertos. Louvado seja o Senhor, porque em Cristo Jesus o caminho será aplanado diante de nós, pavimentado, e o nosso coração receberá equilíbrio, confiança e paz de que Tu estás conosco, e não interessa o que venha, o que reserve o futuro para nós, nós estamos firmados na palavra de Cristo Jesus. Agora olha, Senhor, para o coração de cada um aqui à frente. Ó Deus, existem centenas de histórias aqui, de circunstâncias que cercam a alma dos teus filhos, situações que muitos deles olham de um lado para outro e não tem quem os socorra. Eu peço ao Senhor que cada um possa ter a atitude certa no meio deste vale, até que o Senhor os tire dali, confiando no Senhor, fazendo desse vale um lugar de paz, um lugar de reflexão, um lugar de busca da Tua presença. E se o Senhor quebrantar o orgulho de cada um, o Teu propósito se cumprirá em nós. Então nós te pedimos em nome de Jesus, quebra o nosso orgulho, Senhor. Quebra-nos diante do Senhor, quebranta o nosso coração. Mas eu também ouso pedir ao Senhor, muda o nome de cada um aqui nesta noite, Senhor. Reescreve a história de cada um aqui, Senhor. Ajuda-nos a enxergar como o Senhor está trabalhando conosco, e confiados no Teu poder, no Teu cuidado, na Tua soberania sobre a nossa vida, no controle perfeito do Senhor, que nós sejamos tratados na nossa alma, na Tua presença, Senhor. E o Senhor cumpra todo o Teu propósito para nós, como o Senhor cumpriu na vida de Jacó e de Israel. O Senhor cumpra o Teu propósito em nós, até o último fôlego da nossa vida, que o Senhor planejou para nós, se concretize para a Tua glória, Senhor. Abençoa o Teu povo que aqui está nesta noite, todos aqueles que estão nos ouvindo neste momento. Derrama sobre cada um a Tua paz bendita. Que o Teu amor, a graça de Cristo Jesus, a perfeita comunhão do Espírito, sejam derramados sobre todos para a glória do Teu nome. Nós oramos todos em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos em paz para os nossos lares. Uma boa semana a todos, em nome de Jesus.